vocês têm um processo de escolha de ativos, né? Se fosse para explicar como escolher uma boa ação para comprar, qual seria o passo a passo? Bem, quando o cidadão não tem cultura de investimento, ele terá que recorrer a um profissional, evidentemente, que vai poder elucidar e transmitir as eventuais oportunidades, a oportunidade de eventuais resultados, não é isso? Você então analisa o projeto. Nós o que fazemos é analisar os projetos. Eu vou citar, por exemplo, o seguinte. Pega um bom case hoje. A IRB, por exemplo, ela é um novo projeto, tá entendendo? É um novo projeto, uma nova administração. E agora, com o comitê de auditoria, eu conversei com um dos participantes do comitê de auditoria, que é uma pessoa muito amiga, né, muito competente, e ele disse o seguinte: o Barsi, hoje a IRB não vai mais assinar contratos que assinou no passado, tá entendendo? Então, os contratos que viriam agora seriam contratos que ostentem a perspectiva de bons resultados. Então, é o seguinte, tem coisas que o ex-administrador falou que a gente eu não sei, não posso provar, tá entendendo? Mas ele falou muitas coisas ruins em relação aos bancos, não é isso? Então, agora a gente vai ter uma segurança maior. Por quê? Porque além de ter essa pessoa amiga, você vai ter alguém que vai chegar e falar: não, esse contrato não é bom. Está entendendo? Então, o que aconteceu também? A IRB tinha um contrato que veio de um dos bancos, está entendendo? Na qual ela assegurava ao cidadão uma indenização por Covid no Chile. Então, quer dizer, durante o período de pandemia, isso se acentuou. Então, os sinistros eles foram evoluindo de uma forma bastante intensa. Então, eu acredito que isso não vai acontecer mais. Pode até haver uma outra pandemia, mas talvez eles não façam um novo contrato como fizeram no final, entendeu? Então, o princípio de seleção é esse princípio de você avaliar o futuro também, de você olhar não só o presente, como você também olhar para o futuro, tá entendendo? Vou só citar mais um projeto que a gente analisou e avaliou recentemente, interpreta que vai ser uma coisa muito favorável, não é isso? Recentemente, o Grupo Votorantim, eles acabaram fazendo um processo de fusão, não é isso? E incorporaram a uma nova empresa chamada Auren, está correto? Uma estrutura hídrica, né? Uma usina hidrelétrica chamada Porto Primavera, que foi uma das usinas criadas pela SESM, é isso? E programaram uma outra diretriz, diria melhor, não é? De não ficar somente na geração com a base hídrica, e sim partir para outras bases energéticas. E, além do mais, também exercitar uma figura no mercado onde você não gera, não transmite e não distribui, que é o quê? A comercialização de energia elétrica. Então, essa empresa tem um projeto já consolidado, não é isso? E eu acredito que pelos participantes, pelos controladores, que são o Grupo Votorantim de um lado e um grande fundo de pensão canadense, que eles venham a ter esta diretriz, este comportamento de gerar resultados e também distribuir esses resultados. Posso só sintetizar? Eu acho que a gente pode dividir em duas etapas. Tudo que o senhor falou aqui, né, faz parte de escolher boas empresas, que é diferente de escolher boas ações, num primeiro momento. Então, nas boas empresas, você foca primeiro em desbravar as qualidades, né, as variáveis qualitativas. Então, quem são os gestores, como funciona o projeto, para quem ela vende, né? Então, um teste para você saber se você está a par do que você tem na sua carteira é: escreva em um parágrafo o que as empresas da sua carteira vendem. Você sabe explicar como funciona uma operação, para quem, quais são os insumos, né? Quais são os serviços, enfim. Se você não souber, pode ser que você tenha começado aí com o pé, né? com o pé errado. Pé esquerdo. Exatamente. Então, escolher primeiro uma boa empresa. E é aqui que está a boa parte do trabalho, que é o que as pessoas geralmente não fazem. A segunda fase é você tentar interpretar através do preço se esta boa empresa é um bom investimento. De novo, como eu disse, depende do preço. De nada adianta você ter uma boa empresa na sua carteira se você pagou caro por ela.
E é aqui que vem, acho que um dos grandes problemas dos investidores, que são investidores de longo prazo, não por convicção, mas por acaso. O papéis que comprou lá, pô, tava na moda, o fulano, ciclano falou, a corretora Abandona tal na recomendou. carteira, Não é nem isso. Ele comprou por algum motivo que nem ele sabe qual é. Provavelmente porque ele achou que, porque subiu muito, continuaria nessa trajetória. E aí, quando o papel acaba realizando, ele não continua esse projeto. Porque ele não tem convicção, ele não sabe por que ele comprou. Então, o preço, ele importa em muito, e muitas vezes o longo prazo, sozinho, não corrige isso. Então, preço importa, né? E aí, como que a gente vai atrás de descobrir o preço dessas boas empresas? A gente foca em fluxo de caixa. Pagar dividendo no final do dia é a empresa ter a capacidade de tirar lá no final do trimestre o que ela vai investir, usar ali de CAPEX ou para adquirir outras empresas para parte do seu crescimento, certo? E a outra parte, ela remunera o capital do acionista, que está ali correndo risco, né? E vai estar lá de prontidão, provavelmente, se essa empresa precisar se capitalizar em algum momento. Então, Legal. investir em dividendos não exclui você investir em empresas que vão crescer. Tanto que o nosso filtro é de mínimo 6% apenas em dividendos. Você está fazendo apenas uma margem de segurança. O que vier de valorização é um bônus, é uma consequência de você ter colocado para dentro bons ativos a bons preços. Legal. E aí sim, que paguem bons dividendos, e aí a lição de casa, a disciplina e paciência de reinvestir esses dividendos. Tem uma frase do Howard Marks que diz que tentar comprar um ativo por preços abaixo do valor intrínseco não é infalível, mas é a melhor chance que pode se ter, né? E eu lembro que verdade. quando a gente gravou um podcast, quando você veio lá no nosso escritório, você falou sobre uma inversão de uma lógica muito comum que as pessoas falam Sim. hoje. Que elas falam do PL. Uhum. Preço sobre lucro, né? Quanto menor, melhor. Aí você falou, não, mas e se a gente inverter e fizer Isso. o LP? Né? E aí você tem uma regra de bolso para você encontrar um preço máximo que você pode pagar para Exato. ter um dividendo mínimo que você busca, né? Exato. Como que funciona essa lógica? A gente não está preocupado em pegar o menor preço possível, porque é impossível de você fazer isso com consistência. A gente está preocupado em não pagar caro. O que é pagar caro? Pagar por empresas que não geram fluxo de caixa suficiente para nos remunerar pelo menos X% ao ano, né? A gente tem que lembrar que quando a gente está falando de dividendos, renda variável em geral, é difícil você comparar banana com maçã, né? Então, comparar os 6% que a gente usa de teto com a Selic, por exemplo. Então, lá atrás, quando ele começou esse projeto, ele estabeleceu esses 6%, sabendo, claro, que a taxa de juros oscilaria para cima ou para baixo, muito provavelmente para cima, mas para estabelecer um parâmetro de comparação. Quando a gente fala em 6% mínimo de dividendos ao ano, a gente está falando de uma métrica já real, porque os dividendos, no longo prazo, são corrigidos pela inflação. Ações são ativos reais, cujos seus preços serão corrigidos, seguirão a tendência dos seus lucros. Essas empresas que estão na bolsa, teoricamente, são empresas líderes de mercado e conseguem repassar para os seus preços o custo inflacionário no longo prazo.